Bom dia a todos. Hoje é 29 de maio de 2019, não é? E estamos dando continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, da médium Ivone do Amaral Pereira, e o espírito é Dr. Bezerra de Menezes. Tá certo? Num clima ainda de alegria, que estamos, nós, o José Moscato e do José Francisco de Assis, dos últimos acontecimentos, e vamos dar continuidade. O que é que eu queria dizer para vocês? Eu escolhi um trechinho. Cadê o meu trechinho? Acabei de pegar. Não suma não, trechinho. Isso é ótimo quando as coisas somem assim. Beleza. Cadê? Aqui, achei. Um trechinho do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque sobre o ensino e a obediência. É uma tradução que eu tenho que é do Haroldo, tá, gente? Gosto muito dessa tradução. Gosto muito. E eu queria trazer um trechinho para vocês, porque esses dias a gente tinha feito uma postagem aqui no GE sobre uma fala de Dona Ivone sobre relação com os médiuns. E eu achei pertinente, porque quando nós vamos rememorizar as questões históricas, e nós espíritas gostamos muito de uma expressão do escândalo tem que vir, né? Usamos muitas vezes esse tipo de expressão, então eu achei assim ideal para começar a nossa leitura e pedindo aos bons espíritos, aos nossos espíritos protetores, a boa e querida Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos possa, quem sabe, ajudar, não é? Então eu vou ler para vocês. É o Evangelho de Lucas 17:1 em diante, ensino e obediência. Essa mesma fala vocês vão encontrar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, tá? Então vamos lá. Disse aos seus discípulos: é impossível não vir os escândalos. Todavia, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. É mais vantajoso para ele se uma pedra de moinho estiver colocada ao redor do seu pescoço e ter sido atirado ao mar, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes retornar a ti, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta-nos fé. Disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desenraiza-te e seja plantada no mar, e ela vos obedeceria. Qual dentre vós, tendo um servo que esteja arando ou apacentando, quando ele entrar em casa, voltando do campo, lhe dirá, vem depressa, reclina-te à mesa. Em vez disso, não lhe dirá, prepara algo para eu ceiar, e cingindo-te, serve-me, até que eu coma e beba. Depois destas coisas, tu comerás e beberás. Acaso terá gratidão ao servo, porque fez as coisas ordenadas? Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. É bastante forte, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Cal. Bom dia, Priscila. Bastante forte como ensino e obediência, porque algumas frases dessas nós até conhecemos, né? Do escândalo, é impossível que o escândalo não possa vir, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e por alguém vem. E, ai, por quem o venha. Então, nossa, se pudermos evitar, melhor será para nós. E
do poder da fé e essa fé associada ao próprio trabalho, né? O próprio trabalho do bem. Então, num momento desse de estudo, no qual se fala de perdão, e é o que essa parte do Novo Testamento nos traz, se 7 vezes no dia o seu amigo errar com você, ou a pessoa que seja errar com você, e 7 vezes ele se arrepender, 7 vezes você o perdoa. É muito, vamos dizer assim, se encaixa perfeitamente com o estudo que nós vamos fazer, porque estamos no estudo no qual as pessoas estão voltadas desse estudo ao ódio e ao rancor e a faltas seculares. Esses personagens, eles passaram por torturas terríveis, sendo eles judeus naquele tempo, judeus em Portugal. Nós sabemos que a Inquisição, né, que era um tribunal que julgava a heresia, também não só aos cristãos, como foi dito, né, que se julgava os cristãos novos, que eram aqueles que eram forçados à conversão, mas também os muçulmanos e os judeus. Sofreram bastante. Muita história, ela é escondida. Não se tem interesse de falar desse assunto, certo? Porque é uma mancha muito pesada. É uma mancha muito difícil, né? Carregar historicamente em cada país a mancha da Inquisição. Para vocês terem uma noção, a Inquisição começou no final da Idade Média, chegou na Idade mais moderna, 286 anos. Foram 3 séculos, né, praticamente. Bom dia, Fábio. Foram 3 séculos de... Bom dia, Leandra. 3 séculos de perseguição a vários pensamentos religiosos e que não tinham aquele interesse, vamos dizer assim, de trazer o pensamento cristão, porque a pessoa era herética, né? Ela não se correspondia, vamos dizer assim, ao pensamento religioso, ao que eles entendiam como cristianismo. Enfim, depois de sabermos a história da Inquisição e temos nesse livro uma história de rancor e de ódio desses espíritos que foram perseguidos nesse período da Inquisição, sendo eles judeus, é muito marcante. Então, nós, quando tivemos a ideia de trazer esse pedaço do Evangelho, né, de Lucas, sobre obediência, sobre o perdão, se arrepende, perdoa-lhe. É o conselho de Jesus, né? Lá no Novo Testamento. Nós vamos falar do que ocorreu. Por quê? Porque o espírito do Rabino vai descrever para Roberto de Canalejas. Bom dia, Isa. Bom dia, Lilian. Bem-vindas. Vai descrever ali para Roberto de Canalejas tudo o que ocorreu com eles, as torturas que eles passaram. Então, vamos dizer assim, pela leggerire, para ficar mais leve esse estudo, nós começamos com um pedacinho do Novo Testamento, que é para nos sentirmos mais perto de Jesus quando formos falar de histórias tão chocantes como era a Inquisição daquele tempo. Tá bom, tô olhando aqui o portal, que tudo bem, vamos lá. Ele começa a descrever, eu vou ler para vocês, tá certo? Depois nós vamos conversar, como normalmente nós fazemos. Então ele fala da nova encarnação desses, né? Que eles induziram à morte e que se encontravam disfarçados em novos corpos, né? Estão vestidos com novos corpos, mas eram os mesmos espíritos de um tempo. E ele fala que queria falar com a Esté, que é a sobrinha dele, enfim. Aí ele vai dando nomes, né? Vai dizendo Frei Hildebrando foi por nós trucidado, pois ele, o seu maior algoz, sabes? Se és andaluz, deves conhecê-lo. Quem o não conhece em Espanha? Trata-se de história dolorosa.
Não poderei abandonar este posto para ir vê-la. Vigio-os aos miseráveis inquisidores. Acho-me em as vésperas de colher mais um dos dois em minhas redes, para atirá-los aos báratro dos réprobos. Tu conheces o báratro dos réprobos? Mergulho-me nele por algumas vezes, a buscar inspiração para o meu ódio e as minhas vinganças. É horrível. Hei visto por aí todos os baixos níveis da sordidez humana, dos sofrimentos e depressões, mas nada se me afigurou mais sórdido do que a abjeção do suicida. E nem poderei explicar, porque me faltariam palavras. Os esgares que ele apresenta nas convulsões traumáticas, suas revoltas, suas blasfêmias de demônio enlouquecido, sua pavorosa confusão, eternamente envolvido em ânsias e sombras de pesadelo, suas diabólicas alucinações e seus furores e raivas são inconcebíveis por um raciocínio normal. E todo o monstruoso cortejo dos seus males agrada-me para aplicar em meus algozes, os algozes de meus filhos e de minha Esther, torná-los a todos suicidas, eis o meu anelo supremo. Oh, que alegria para o meu coração, que se rebelou para sempre. Já atirei 2 deles, Frei Hildebrando e o miserável João José, que agora andou disfarçado em mulher. Nossa, né? Ele vai descrever o seu plano, que ele tinha o plano mesmo de levar ao suicídio. E não só por isso, ele frequenta, ele fala o báratro, né? É muito provável que ele se recasse às zonas inferiores de sofrimento. E nisso que ele vai para essas zonas inferiores de sofrimento, ele fica observando o grau de sofrimento dos suicidas. Ele percebe vários graus de dores, de alucinações. Nós sabemos que a visão de um espírito inferior, obviamente, é limitada. Então, ele não tem como exprimir para nós, com muita precisão, o que ocorre. Bom dia, Suzy. Tudo bom? Bem-vinda. A Suzy está lá pelo portal. Tá falando? Eu tô falando. Será que não tá ouvindo? Peraí, gente. Um minutinho. Tô aqui, Suzy. Você tá ouvindo agora? Confirma aí pra mim. Então, ele descreve o que ele presencia, os momentos de loucura. Os espíritos endividados em culpas muito profundas, né? Vocês observem que esses espíritos ligados a essa situação de crimes, eles ficam, vamos dizer assim, remoendo, né? Voltando para dentro deles e revendo essas cenas. Então, eles também veem os suicidas. Isso é um relato, isso não é, vamos dizer, matemático, porque nós sabemos, em visão de doutrina espírita, que cada um é um caso. Então, os espíritos, aqui ó, o espírito de Camilo Castelo Branco, no livro Memórias do Suicida, trouxe a visão dele do que ele vivenciou com alguns amigos. Esse espírito aqui, o Rabino, ele está trazendo a visão dele do que ele viu com a limitação evolutiva dele. Mas não é uma matemática. Em que sentido? Porque se nós fazemos um balaio de gato com a justiça de Deus, nós cometemos os mesmos erros, vamos dizer, do passado religioso, de dizer que existia um lugar limitado, penas e punições iguais para todos. Não poderia ser assim, porque como espíritos nós somos individualidades com muitas experiências diferentes. Então, convivências diferentes, com atenuantes diferentes, com razões diferentes. Então, para todos os tipos de sofrimento, vão ter, uma situação que possa ser adequada ao sofrimento que a pessoa estiver vivenciando, não é? Então, assim, voltando aqui no nosso áudio, existem sofrimentos terríveis, certo, para o suicida, porque ele
tem uma sensação de falimento horrível, né? Uma frustração porque ele não desencarnou, ele quis fugir do sofrimento, ele quis fugir da vida e ele continua vivo. Então isso como dizem os espíritos no Livro dos Médiuns, é uma sensação de desapontamento que todos têm. Não morri, continuo vivo. E agora pior, porque é um processo de culpa muito profunda, porque a pessoa vai contra as leis de Deus, que está escrita na consciência dela. Então, vocês imaginam aquele loop, né? Aquele loop de ficar repetindo aquelas cenas. O Rabino, ele nos traz a experiência do que ele viu. E ele deseja, por perceber que é um sofrimento atroz, o sofrimento do suicídio, deseja isso para os seus algozes. E ele fala que vai levar todos ao suicídio, né? Ele fala que ele já conseguiu, que é o Hildebrando, Frei Hildebrando. Ele era tão famoso na Inquisição, segundo aqui o Rabino, que ele era conhecido até mesmo na Inquisição da Espanha, tá certo? Então, era conhecido seja na Inquisição da Espanha, seja na Inquisição de Portugal, que mesmo que tivesse um ponto de união naquele tempo, eram países distintos. E a Inquisição, ele tinha uma autoridade lá dada pelo Papa, né? De lá e de cá, da própria Portugal. A Inquisição de Portugal foi desejada pelo rei Dom João. Dom João o quê? Vamos ver aqui, que é porque eu não me lembro. Tem Dom João de todo tipo. Então, Dom João, deixa eu ver se eu... É o rei Dom João III. Ele pediu ao Papa para instalar a Inquisição. O Papa estava lá na Itália, no Vaticano, na vida dele lá. E ele pede por muito tempo para instalar essa Inquisição. A igreja não estava nem pensando nisso, já existia, né? Não estava nem pensando nisso para Portugal. Mas o rei pede uma, duas vezes até o Papa ceder ao pedido. Ele usa argumentos para que isso pudesse ceder. Então foi desejado até mesmo pelo próprio rei, né? Ok, então ele conseguiu matar o João José. Quem é o João José? O Hildebrando é o Leonel, tá certo? E o rei e o João José é a filha de Leonel, a Alcina. E ele diz, andou disfarçado em mulher. Ele reencarnou mulher. Vocês lembram? Estudos atrás que falava da descrição dela, que ela tinha características masculinas, feias, grosseiras assim mesmo, porque refletia, inclusive no próprio corpo físico, a dureza daquele espírito. E era, desde criança, extremamente perturbada, sofrida, né? Foi falado nisso estudos atrás, tá certo? Só para vocês lembrarem. Aí ele continua. Assim fazem os traidores covardes. Disfarçam-se em sexo diferente, pretendendo não serem jamais reconhecidos. Puro engano. Nada há que os encubra às nossas vistas. E a João José reconhecemos particularmente pelo coxear da perna esquerda, que agora não pôde ocultar. A um dei a arma com que despedaçou a cabeça. Outra informação interessante sobre reencarnação. A Alcina trouxe consigo um defeito que ela tinha quando encarnada como João José. Não é curioso isso? Era coxa. Teve uma nova encarnação e trouxe consigo aquilo. Por que será? E agora eu vou esperar a interação aí de vocês comigo. Por que será, né, gente? Vocês aí, Priscila, Isabela. Por que traria consigo essa marca? Porque fica cravado na sua consciência, era uma característica do espírito. E mesmo em um corpo feminino, o espírito diz assim: os covardes normalmente utilizam disso para se esconder. É óbvio que não é assim, né? Sempre é assim. No caso do frei religioso João José, ele reencarna Alcina, às vezes por uma possibilidade mesmo de poder ter um momento de refresco, mas não deu jeito.
Não deu jeito para ele foi reconhecido. Por que ele foi reconhecido? Porque ele foi reconhecido. Antes de tudo, não é que fica no perispírito, fica na consciência, né? Todas as nossas marcas, alguns espíritos trazem com a ideia de ficar no perispírito, porque o perispírito é modelado pela própria consciência do espírito. Por quê? Porque se ele for um espírito mais belezinha, se ele for para outro planeta, vocês sabem que eles mudam de perispírito. Então, toda experiência fica gravada no espírito, espírito com E minúscula, tá? Na consciência do próprio espírito. E, por consequência disso, pode ser moldado sim no perispírito. Mas onde é que é a nossa fonte de informação? O nosso HD é no espírito, tá certo? A Priscila colocou ali pra gente, além de ser tão profundo para marcar, mas para ter um resgate numa próxima encarnação, para ter, provavelmente isso é uma característica dele culposa, ele trouxe com ele. Existe, por exemplo, características fora dessa parte criminosa, alguns jeitos de ser, tiques nervosos, que são características que o espírito traz consigo. Podem existir sim. Existem estudos que chamam marcas da reencarnação, né? De pessoas que trazem consigo um jeito de ser, um jeito de olhar, uns trejeitos, né? Podem trazer consigo. No caso da Alcina, trouxe o cochear, né? Do senhor, do religioso João José. Tinha uma outra questão. Tinha um outro caso, que é um caso mais palpável, conhecido, que se encontra no livro Céu Azul, que é o caso, não sei se no Céu Azul existe o nome real do caso, mas como eu conheci um interessado que escreveu o livro sobre, chamava o caso Sandra. E essa menina, ela era Down. E nasceu Down, então ela tinha pesadelos horríveis, ela não queria ficar dentro da casa dela, né, no quarto, enfim. E começa-se um tratamento com esse senhor, esse rapaz que era um psicólogo que é vivo, tratando com ela, e ele achou interessante esse pânico, esse terror que ela tinha, e leva o nome dela para a reunião mediúnica, no qual ele trabalhava, a mãe dele, que é a dona Célia Xavier, que é uma médium muito conhecida em Rolândia, no Paraná, tá? Começam a investigar o medo de Sandra e começam a descobrir que ela nasceu mulher, mas ela tinha sido homem, e que os bons espíritos tinham, primeiro por um fato punitivo, né, da consciência estar limitada, uma grande inteligência, as faculdades usadas, vamos dizer assim, erroneamente, e como mulher, para que ela pudesse, sim, se ocultar das vistas dos perseguidores, ao ponto dela poder, vamos dizer assim, resgatar para um outro lado, certo? E tá bom, eles fazem vários tratamentos e conseguem ajudar a Sandra, sim, naquele período ali, e ela passa todo o terror que ela tinha, consegue ter uma qualidade de vida melhor através de um trabalho mediúnico, tá? Que é o que tá acontecendo aqui, né, gente? É o que tá acontecendo no Dramas da Obsessão. Eu só trouxe um outro relato para que vocês pudessem entender o quanto é comum esse tipo de situação. Porque às vezes a gente acha assim, tá naquele livro ali, é circunscrita como informação. É uma informação de um espírito, é óbvio. Mas, se formos cautos e mais pesquisadores, conseguimos encontrar em outras obras e também com a observação da própria codificação espírita, que possa, vamos dizer assim, preencher em linha de conhecimento ali, onde a informação do espírito seja um pouco mais vaga, vamos dizer assim. Tá bom, vamos voltar aqui na leitura. Assim fazem os traidores covardes, disfarçam-se em sexo diferente, pretendendo não serem jamais reconhecidos. Puro engano. Nada há que os encubra a nossas vistas, e o João José reconhecemos particularmente pelo colchear.
não foi só pelo cochear, tá certo? Não foi só pelo cochear. Isso é a ideia dele. Por que será que os espíritos reencontram as pessoas que eles querem cobrar, mesmo reencarnadas? O que é que vocês acham? Vocês podem utilizar o chat aqui igual como era no portal, que viu? Vocês podem conversar. Por que vocês acham? Vamos lá. Dou uma, dou duas, dou três. Sim, Priscila, o perispírito muda. Tem que mudar por causa da matéria do planeta. Tem um revestimento diferente. Melhor, né? Fica mais levinho. Ou mais pesadinho, hein? Ou mais levinho ou mais pesadinho. Por simpatia? Sim. Mas a consciência, ela não fica o registro da culpa? O ato não fica na consciência? A pessoa que errou fica pra ela, não é assim? Ela solta, vamos dizer assim, um cheirinho espiritual com essa energia fluídica que se identifica. E a própria consciência é como se fosse buscar. Então, assim, vocês já viram aquelas frases, várias exposições espíritas, em livros espíritas, que falam assim, que o amor e o perdão liberta e o ódio liga nós, as pessoas? São laços, são grilhões. Tem até um livro do Divaldo que se chama Grilhões. Exatamente. Nossa, a Priscila, a gente trouxe uma linguagem bem atual. Como é, Pri? A pessoa fica linkada. Cadê meu microfone? A gente tá aqui. A pessoa fica linkada, Nossa, e é verdade. Existem casos e casos, porque senão a gente ia falar só disso. Mas existem casos, por exemplo... Vocês gostam da história do cheirinho, né, Fabrícia? Existem casos, por exemplo, que a espiritualidade segura a situação até o indivíduo passar a infância inteira, a juventude, casos e casos, viu? Mas existem casos assim. Aí, quando a pessoa já está no auge da maturidade, eles, vamos dizer assim, eles aliviam um pouco esse acesso e os espíritos começam a atuar nessa cobrança. Por que, Juliana? Por que será? Para que os contendentes possam fazer as pazes. Para que os contendentes possam fazer as pazes. Sempre vai existir um objetivo superior nisso aí. Porque quando a gente faz a leitura do castigo, né? Fala assim, fulano está sendo castigado. Tá. A sua consciência se pune, enfim. Mas isso é permitido para que a pessoa possa resgatar os seus passos, fazer as pazes. Porque a gente esquece, às vezes fica repetitivo isso que eu estou falando, mas vocês têm que pensar que às vezes vai ter uma pessoa que vai ver esse vídeo e ela está ouvindo isso pela primeira vez. Tá bom, gente? Então, vocês imaginam que é permitido porque o espírito perseguidor, ele é filho de Deus também. E ele também sofreu uma lesão. E ele também está sofrido, ele também está marcado. E aqui, encarnações para encarnações, nós tivemos tempo de fazer 1000 problemáticas. Porque nós somos danadinhos, nós colocamos pés pelas mãos. Mas Deus dá propostas. E nós reencarnamos com propostas de acertar. Né? Nós reencarnamos com a proposta de acertar, não de errar. E nós podemos errar mesmo ter reencarnando com a proposta de acertar. Tá certo? Então, é um momento na arena da obsessão as pessoas fazerem as pazes. Mas por que o Rabino e os 3 filhos, eram 4, o Rabino, os 3 filhos, 2 adolescentes e um jovem, porque tinha 20 e poucos anos, 20 anos, 21 anos, não
saíram do cenário da obsessão na casa e na família de Leonel. Eu vou salvando aqui o áudio do GE, viu, Priscila? Voltando, gente, na nossa terceira parte do áudio. Muito moderno, Pri. Show de bola, nós ficamos linkados, meu Deus do céu. Vamos lá, por que é que não conseguiram fazer as pazes? Por que não conseguiram fazer as pazes e o rabino, mas os 3 filhos conseguiram levar Leonel, a filha, ao suicídio? Existe aí um raciocínio que nós trouxemos estudos antes. Por que é que não conseguiram fazer as pazes? Não conseguiram. Porque os obsessores conseguiram atuar de tal modo que levou ao suicídio, né? Porque não tinham evoluído. Sim, mas tem mais. Porque na encarnação, nós não encarnamos para acertar? O Leonel tirou fora tudo aquilo que ele tinha de pior. Então ele não combateu nele. Ele não combateu as suas más tendências. Então ele só fez alimentar mais o seu caráter, a sua vaidade. Ele, oi, dona Edna, bom dia. Tudo bom com a senhora? Dona Edna não conseguiu pelo Face, a gente tá aqui no Pau Talk. Tudo bom com a senhora? Tá me ouvindo? Me dá um ok se a senhora tá me ouvindo. Deixa eu fechar aqui para não estar pegando internet. Então, o que será, gente? Porque ele não atuou na sua melhora. A Priscila disse, não tinha a consciência que precisavam para evoluir. Ele não tinha um autoconhecimento de si e ele não tinha cedido. Ele não tinha cedido. O próprio evangelho, que é o evangelho segundo o espiritismo, né? O evangelho segundo o espiritismo, a Cal disse assim, o orgulho, né? O orgulho e o egoísmo que é a chaga de tudo. Ele, com a proposta de ser uma pessoa melhor, ele, além de todas as problemáticas da sua infância, quando ele começou a ter consciência, ele aprontava com a mãe, ele aprontava com a família, ele tirou dele o que ele tinha de pior do caráter dele. Ele foi dizendo que ele tinha que ser um pensador, um livre pensador. Então, de ex-religioso inquisidor, ele passou a ser um negador de Deus. Então, ele não se ajudava. Literalmente, eu tenho uma amiga, Carla, que diria, ele não se ajuda, né? O Leonel não se ajuda. Não se autoajudou. Então, um perdão que às vezes a gente não deu, nós trazemos obsessões, nós podemos atrair essas cobranças, essas obsessões conosco. E uma não mudança de comportamento também. Por quê? Porque no próprio evangelho vai dizer assim, não tem quem não ceda, mesmo sem o saber, a um bom comportamento. Então vamos supor que toda a trama que Leonel passou, vivenciou, e sofreu, Leonel e a família, enfim, né? Ele tivesse lutado contra si, vivenciado para o bem, tivesse se arrependido, tivesse não se arrepender, mesmo inconscientemente, mas ele não sabia, tá? Porém, ele ia ter que ter uma noção, vamos dizer assim, de, como é que eu diria, Juliana? Uma noção de amor a Deus. Então, ele estaria cedendo, né? Um amor a Deus real. Então, ele ia ter problemáticas de saúde, psíquicas que ele teve, e ele ia ceder-se a Deus. Então, os espíritos perseguidores iam começar se transformando junto com ele. E ele ia, literalmente, resolver duas coisas. Ele mesmo ia ajudar o outro, por causa desse ódio secular. Então, Leonel não conseguiu, na arena que Deus colocou para fazer as pazes, porque ele não cedeu ao bem. Então, ele esteve sujeito
sujeito a esse tipo de cobrança e encontrou-se de tal maneira vinculado, isso foi no passado tempo. Passado o tempo, ele foi crescendo e tal, ele se encontrou talmente vinculado a esse processo obsessivo ao ponto que foi levado ao suicídio. Tá certo? Então, você que estiver escutando vai dizer assim, nossa, como é que Deus permitiu isso? Deus permitiu que os seus filhos se encontrassem para fazer as pazes. Mas só que os próprios filhos não cedem, porque dois bicudos não se beijam. Então, a espiritualidade dá proteção? Dá, de todo jeito. E encontra maneiras mil de intervir na tua vida. Traz conselho por pessoas estranhas, faz surgir coincidências na tua vida, frases de outdoor. Falei errado, né? Mas tudo bem. Frases que vão estar em pacotes de biscoito. Nós somos chamados todo o tempo para um resgate da nossa consciência, para que nós possamos ser bons. Somos nós que somos teimosos e não cedemos ao bem. A vida, a natureza não falta para nós cuidados, não é? Eu de vez em quando me ajeito aqui na cadeira, que eu vou escorregando, tá, gente? Vamos lá. Frei Hildebrando é o Leonel, tá bom? Frei Hildebrando, confesso-te, amigo andaluz, que ajudei a acionar a molazinha mágica. Vocês lembram que Leonel atirou em si mesmo na sua cabeça? Mas o outro, ao traidor João José, a quem aqui chamam Alcina, Alcina, a este ofereci um tóxico violento. Veneno, morte que se dá aos traidores, como se fazia nos tempos de sua santidade, Alexandre VI. Sua santidade, Alexandre VI, 9. Aí tá aqui uma notinha. Quem era sua santidade, Alexandre VI? Era Rodrigo Borgia, pai de César e de Francisco Borgia e da célebre Lucrécia Borgia, Papa sob o nome de Alessandro VI. Naquele tempo, o Papa casava, tinha filhos, ou ele já era casado, tinha filhos, e depois virava Papa. E nós sabemos o quanto a família Borgia aprontou na história. E ele fala que ele deu veneno. Aparentemente, nós vamos observar uma injustiça. Não é verdade? A perseguição através da Inquisição. E por que essa família se encontrou naquela situação? Mas nós iremos compreender que a justiça, ela não existe. A injustiça, ela não existe. Perdão, não sei se eu falei justiça. A injustiça, ela não existe. A lei suprema de Deus, a lei 10 das leis morais, do livro 3º, da parte 3ª do livro dos Espíritos, é justiça, amor e caridade. Então, Deus tem atributos que nós não podemos tirar dele, senão ele não seria Deus. E um dos atributos de Deus é a perfeita justiça. E não existe injustiça. O que nos leva a entender que mesmo nessas questões históricas, essa família se encontrou nessa situação porque existia alguma questão para reaver. Alguns dirão assim, poxa, Ju, mas não existem as questões provacionais? Sim, existem. Mas isso, se nós formos seriamente pesquisar essas questões provacionais, nós vamos perceber que como prova, ela vem estruturada diferente. E a aceitação e a resignação do indivíduo envolvido é outra. Vai ser diferente. E é um motivo para o estudioso espírita de pesquisar as questões históricas, personalidades históricas, biografias. É muito interessante, porque nós, quando passamos a compreender essas situações dramáticas que vivenciaram os outros e temos uma visão, vamos dizer,
ampliada através da reencarnação, nós, quando vamos olhar a nossa própria vivência pessoal, o que acontece? Eu vou ter uma observação de mim e eu vou dizer, nossa, aqui também entra a reencarnação. Aqui também tem a lógica da reencarnação, nos meus contextos da vida. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Vamos lá. Mas Hildebrando agora percebe-me, só agora, e se horroriza, esconde-se debaixo das camas. Então, assim, o espírito de Leonel passou a reconhecer o Rabino, tá? Só agora. Por que ele diz só agora? Porque ele, desde a infância que ele tá no cangote de Leonel, né? E se esconde debaixo das camas, tal como eu e meus filhos. Quando os beleguins do Santo Ofício nos invadiram a casa, mete-se adentro dos armários, das arcas, por trás das portas, sem coragem para enfrentar-nos como outrora. É um covarde, afianço-te. Vou levá-lo eu mesmo ao báratro, onde estão os seus iguais. Estou decepcionado e não compreendo, porque não foram os dois para o báratro até agora? Frei Hildebrando está uma sombra do que foi o cruel inquisidor, mas não era só isso que eu desejava para ele. E João José desmaiou e se encontra em agonia desde que sorveu o tóxico de Alessandro VI, que lhe ofereci. Isto é, aquela água tofana, a que estou ouvindo chamarem aqui arsênico. Estou desesperado, porque não foram para o báratro? Hei de arrastá-los até lá. Se me ausentar daqui, algo desagradável sucederá. Meus filhos são inexperientes. Sem mim, não saberiam agir. Dize a minha Esté que venha cá. Então, olha, você vê que a linguagem do espírito é um espírito extremamente confuso, sofrido, vinculados ao ódio, e ele alega experiência em torturas, que nos dará a surgir aonde esse espírito adquiriu essa experiência, já que foi ele o torturado. Não é interessante isso? Se hoje tivermos que encontrar cara a cara, em reuniões mediúnicas, espíritos que lhe diriam isso, o que é que você diria? Meu irmão, e que coisa curiosa, onde você adquiriu, por sua vez, essa experiência em torturas? E necessitariam de uma rememorização, né, do seu próprio passado, para entender onde foi que um espírito tal adquiriu uma experiência em torturas, já que ele era um rabino. Ele era um rabino hebreu, não é esquisito? Mas nós vamos entender. Aí ele vai dizer o quê? Que o Hildebrando se escondia, né, o Leonel, porque o Leonel os reconheceu do passado encarnatório, a quem ele torturou e assassinou. Tá? Então ele vai reconhecer esses espíritos e vai se esconder em vários lugares da casa. A Alcina desmaiou com o veneno. E não é aquilo que o espírito rabino queria. O espírito rabino queria muito mais. Queria levá-los ao tal do báratro, nas zonas inferiores do mundo espiritual, para que eles pudessem sofrer como aquele pessoal que ele estava presenciando. Mas curioso o fato, não estava ocorrendo. Ele estava chateado. Porque ele queria... Eu estou batendo no microfone. Ele queria que eles estivessem ali. E aí nos dá a entender como é diferente de caso a caso. O Leonel foi encontrar-se no seu inferno pessoal, que era a sua própria casa, que era o seu próprio lar, que existiam ainda mais afinidades com os espíritos que se encontravam lá, e com também os próprios filhos que ficaram vivos. Também pessoas envolvidas naquelas tramas. Quem mais, quem menos... quem muito pouco,
pode acontecer. Eram muitos filhos, se eu não me engano, eram 8 filhos que ele tinha. Mas eu vou voltar daqui a pouco aqui com vocês com o GL. Solta o Pautalk. E tá bom, ele identifica a água tofana, aqui chamam de arsênico, né? E ele tá confuso, porque ele diz assim, ele teria vontade de ver Esther, mas ele não pode sair dali. Calou-se exausto, como sucumbido por ansiedade depressora. Roberto, que ouvia em muito prudente silêncio, chamou a si a serenidade possível no caso para responder com inteligência. Nesse meio tempo, o Roberto, que é o Roberto Canalejas, estava ouvindo todo o drama, calado, silencioso, sem interpelar. E é uma técnica de desabafo. A pessoa vai contando, tu vai contando e emotivamente ela vai colocando para fora as suas angústias e ele não interpelava. Quando ele cala, naquele momento que ele cala pelo sofrimento, aí Roberto, que está ali em oração, está com todo o apoio da espiritualidade superior, vai interagir com ele, né? E aqui nós vamos ler a fala de Roberto, tá bom? Vamos lá. Creio muito justas as tuas ponderações, Rabino, e concordo contigo. A lei de Moisés prescreve com efeito a retribuição das ofensas contra nós praticadas pelos nossos inimigos. Muito a teu pesar, porém, declaro-te que Esther não deseja medir-se com estes réprobos. Esqueceu-os completamente, porque é feliz. Não está prisioneira, nada sofre. Todavia, todavia não virá. Se queres vê-la e falar-lhe, terás de buscá-la onde se encontra, e aproveitarás a oportunidade para te entenderes com o Rabone, de que venho falando, do qual é ela discípula. Nossa, então olha o argumento de Roberto com o próprio Rabino. Ele não se opõe ao espírito. Não vai bater boca com o espírito, ele não vai ofender o espírito. Ele começa dando razão. Eu te dou razão, porque nossa lei se comportava assim e assim, não é? Mas é o seguinte, a Esther, ela não vai vir porque ela esqueceu. Ela não tem mais mágoa. E ele usa uma expressão assim, esqueceu. E é feliz. Tá dizendo para ele que o esquecimento da ofensa trazia felicidade e que ela servia esse mesmo Rabone. Então, se quisesse vê-la, teria que encontrar até onde Esther está, né? Aí ele responde: tu mais e mais me aguças as preocupações e a curiosidade, mas estou indeciso. Este teu Rabone me reprochará pelos feitos que venho realizando em torno dos meus algozes? Muitos outros o têm feito, mandando-me perdoar-lhe, pois dizem que, com efeito, a lei e os profetas ensinam o amor aos semelhantes. Mas que têm eles com os meus assuntos particulares? Aos semelhantes, sim, concordo, mas aos inimigos. O inimigo será um semelhante nosso? Como poderei amar Frei Ildebrando, João José, Fausto e Cosme de Mirandela, a Condessa Maria de Faro? Quem é afinal ele, esse Rabone, teu amigo? Então as argumentações cristãs já começam a tocar o coração discretamente do próprio Rabino. Por quê? Porque as leis de Moisés, as 10 leis de Moisés que vão ser desdobradas nas leis naturais, né, em 10, que é as leis de Deus, as leis de Deus está escrito na consciência do homem, do ser humano, do espírito. Então ele sabia que ele estava errando com o seu próximo. E quando
outros espíritos vieram conversar com ele para que ele perdoasse. Aí ele fala assim, ó, ele admite, né? Com efeito, a lei dos profetas ensina o amor aos semelhantes, mas a ele contrabate dizendo que não era semelhante dele, porque eles eram maus. Os inimigos não podem ser semelhantes. E ele fica curioso para saber o que é que esse Rabboni os ensina, tá? A Priscila nos colocou ali. Que legal, ele recebeu uma missão, assim teria que procurar, ou seja, um objetivo. Sim, inclusive, sabe, Pri, nos ensina um modo de diálogo com os próprios espíritos. Porque todos os livros, e eu falei, né, na semana passada, que nós não estamos tratando de uma novela, que nós vamos saber o final feliz, como é que vai ser. Tá, vai ter final feliz. Tô preparando pra você. Mas, felicidade relativa, né? Porque 2 já se suicidaram. Não é uma novela. É que disso aqui nós vamos tirar vários ensinamentos, como o próprio Céu e o Inferno, como o livro. Todas as comunicações que vocês vão perceber no Céu e Inferno, que é para você espírita, tá? Vou trazer aqui para vocês, ó. Livro lindo, com ensinamentos maravilhosos, inclusive apaixonantes, que passou pelo crivo além da razão, da universalidade dos ensinos, e nos vai ensinar tanta coisa, as penas futuras, princípio da doutrina espírita, e depois de desdobrar esse pedacinho aqui sobre as questões das penas, nós vamos encontrar vários relatos dos espíritos. Então vocês vão encontrar a explicação da passagem, como é que acontece a morte, enfim, a passagem desmistificada, na verdade, né? O capítulo 2, que é os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores. Nós vamos encontrar no capítulo 5 os espíritos suicidas. Nós vamos encontrar criminosos arrependidos. Nós vamos encontrar espíritos endurecidos. E nós vamos encontrar expiações terrestres. Esses relatos são um corolário dos ensinos do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos vai ter um desdobramento nos demais livros, certo? Então, é um testemunho dos espíritos que não tem um objetivo de novela, tem um objetivo de nos trazer as experiências individuais de cada um e nos trazer um aprendizado. Nos ensina como dialogar, nos ensina perguntas e respostas, como falar com os espíritos, na verdade, e aqui também. Aqui também está nos ensinando a maneira de como nós vamos começar um diálogo em várias circunstâncias com os espíritos. Porque você pode se encontrar num momento em casa que você teve um cochilo e que você vai ter um sonho lúcido e que um espírito vai dialogar com você, vai trazer uma problemática da vida dele. O que você vai fazer? Sair correndo? Não vai dar. Seu corpo está dormindo? E aí? Aí você está lúcido. Quer gritar e não pode, o corpo não responde. Fenômeno hipnagógico, hipnopônico. Nós vamos ser instruídos a ter autodiálogos no bem. É uma prece. E não é a prece encaminhando para que um outro resolva, não. A situação está na nossa mão. Vai que é tua, Tafarel, né? Então, é uma prece. É aconselhando. É tendo fé. Olha lá. A fé no grão de mostarda, né? É aconselhando para o bem. É chamando para si a presença de Deus, chamando para si a presença dos bons espíritos. Aí vocês vão dizer, nossa, isso é muito difícil. Tá bom, mas será que você não vai se encontrar também em reuniões mediúnicas que os espíritos vão falar e que eles vão desabafar? E você vai ter que aprender um approach em italiano, vai aprender um método de aproximação
com esses espíritos, como conversar com eles. E pelo jeito que eles vão se exprimir, nós vamos, às vezes, deixá-los desabafar e depois dialogar com eles de modo fraterno, com uma benevolência, que é aquela que Allan Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns. Muitas vezes nós temos que ser firmes, uma certa severidade, porém com uma benevolência, porque o coração que está trabalhando no bem, ele está inspirado no amor a Jesus, a Deus e a Jesus. Ele não vai tratar nenhum espírito inferior mal. Ele vai ter benevolência, ele tem que ter benevolência. A Fabrícia colocou pra gente ali: temos a ajuda dos bons espíritos quando nos dispomos com amor e Deus nos capacita. Muito. No capítulo que Juliana não lembra qual é, ainda bem que meus livros estão todos aqui, que é o capítulo 20, talvez, sim, 20, tava lembrando, hein? Devia ter arriscado. O capítulo 20 do Evangelho se chama Os Trabalhadores da Última Hora. E o item 4 se chama Missão dos Espíritas. E eu vou concluir passando para você, meu irmão espírita, o mesmo gás que eu tomei há muitos anos atrás, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas. No segundo parágrafo, o espírito de Erasto, o que é o espírito Erasto? O espírito Erasto nos diz: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Olha que coisa linda, não é? Mas é para baixo, ele diz: sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e iniquidade. Ide, derrubei o culto do bezerro de ouro, cada vez mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão felizes as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E para confirmar o que Fabrícia colocou ali, e Deus nos capacita, tem mais essa frase aqui: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. É o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, línguas de fogo falarão. Isso na questão de lidar com pessoas encarnadas, isso na questão de lidar com os espíritos. Nós vamos nos capacitar porque Deus nos capacita. E quando diz que só lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor, quem é o pastor? O pastor é Jesus, o bom pastor, que nos prometeu que nenhuma ovelha sua, confiada por Deus, se perderia. E nós somos suas ovelhas. Mas existe um segredo nisso aí. Para que nós possamos ser ajudados pelos bons espíritos, nós temos que ser humildes. Nós temos que compreender que para que os bons espíritos possam se aproximar de nós e inspirar-nos aqui na tão famosa glândula pineal, e que eles possam assumir a nossa fala, muitas vezes pela intuição, muitas vezes como a expressão que eu poderia dizer para vocês, naquele vampante, naquela emoção que às vezes nos pega para testemunhar o bem, nós temos que ser humildes.
Nós temos que acreditar na nossa inferioridade, porque nós somos mesmo inferiores. Nós temos que nos colocar predispostos ao bem a Deus. Nós temos que dizer, Senhor, eu sou o teu servo. E tudo aquilo que eu fizer, como eu comecei lá no estudo, eu só fiz aquilo que eu tinha que fazer. Servo inútil que eu sou. Mas que nós possamos entender que dentro da nossa inferioridade, nós somos amados demais pelo próprio Deus. Que nós nunca nos acreditemos melhores uns dos outros. Que nós possamos entender que ficar livre de uma obsessão é fazer o bem. A vocês, irmãos espíritas, há entusiasmo que o capítulo 20 do Evangelho está falando para nós. Não está falando para as grandes mentes, não está falando para os grandes sábios, não está falando para os grandes formados e formandos. Está falando para todos, que serão eles também. Mas os que acreditam na sua inferioridade, na pequenez das suas capacidades, é os que conseguem sentir mais as influências, porque se acreditam humildes. E essa humildade não é a hipocrisia, não é a falsa humildade que faz com que você possa se vestir de traje simples. Não é isso. É a humildade do próprio Espírito no pôr-se para o bom Deus. Concluo nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, chamando-os a semana que vem para continuar a história de Leonel e compreender o que ocorreu para que essa família fosse envolvida em dramas tão profundos. Deixo para vocês a ida direta, um bom dia e que o bom pastor possa falar no nosso coração e que nós possamos nos reconhecer as suas ovelhas. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Orando aos bons espíritos, agradecendo esse momento, a vocês, nossos amigos do GE. Que nós possamos sentir, Senhor, a paz no nosso coração, que nesse entusiasmo nós possamos nos sentir capacitados de levar, hastear a tua bandeira do bem. E que mais do que nunca, não seja somente palavras, Senhor, soltas ao vento, mas que o nosso proceder seja um proceder do bem. Tiremos de nós esse senso de justiça unilateral, porque nós desconhecemos a tua justiça infinita. E sim, que nós possamos entender que quando momentos aparecem para nós de aprendizado, nenhum dos filhos de Deus ficam desamparados. Abençoa-nos, Senhor, a cada propósito do bem e que as nossas famílias sejam iluminadas. Graças a Deus, e que assim seja. Graças a Deus.